A teoria da evolução é apoiada pela grande maioria da comunidade científica internacional e pelas mais ilustres instituições científicas já criadas na história da humanidade. A evolução é aceita com base em fatos verídicos e evidência provinda de diversas disciplinas científicas, e não com base em dogmas ou livros sagrados ou ameaças de tortura eterna para quem não acreditar. Ao contrário da concepção errônea de muitos, evolução não é ateísmo. Muitos cristãos acreditam na teoria da evolução, embora, ao contrário dos ateus, eles também acreditam que Deus é a força criadora por trás do processo evolutivo. Entre esses, vale a pena citar o próprio Papa, e também cientistas de renome mundial, como Ken Miller e Francis Collins. Criacionistas, no entanto, preferem remar contra a maré de evidências e fatos verídicos em diversas disciplinas científicas, para que possam continuar acreditando em mitos da Idade do Bronze. De acordo com o criacionismo, o universo inteiro foi criado entre 6 e 10 mil anos atrás, e todas as espécies de plantas, animais, incluindo seres humanos, foram criadas em sua forma atual, como descrito literalmente no livro de Gênesis. Outra crença comum no criacionismo é que dinossauros e seres humanos coexistiram no Jardim do Éden. Bem, ao contrário de criacionistas, nem todos assistem os Flintstones como se fosse um documentário. Pois é, acreditar e ter fé é muito mais fácil do que pensar e entender. A teoria da evolução, para ser compreendida, requer estudo e entendimento básico em áreas como biologia, paleontologia, geologia, taxonomia, antropologia, entre outras. No entanto, para ser um criacionista, não é preciso saber nada a respeito de nada, e é melhor ainda que não saiba, pois o criacionismo depende de ignorância, fé cega, lavagem cerebral, analfabetismo científico, indoutrinação infantil e ameaça de tortura eterna para quem não acreditar. Uma crítica comum de criacionistas é que a teoria da evolução é apenas uma teoria. Algo deve ser dito a respeito da diferença da palavra teoria em ciências e na linguagem comum. Popularmente, a palavra teoria dá uma ideia de especulação ou uma hipótese que não foi comprovada. Em ciências, no entanto, uma teoria representa o mais alto grau de certeza. Gravidade, por exemplo, é uma teoria. O movimento de translação da Terra é uma teoria. Em ciências, uma teoria é uma hipótese que sobreviveu a testes rigorosos e é bem apoiada por fatos. Autocorreção é parte do método científico, ou seja, quando os cientistas cometem erros, tais erros são descobertos e corrigidos. Em outras palavras, ao contrário da religião, que muito dificilmente ou nunca admite e corrige seus erros, na ciência, a mentira tem pernas curtas. Teorias científicas são testadas e escrutinadas constantemente. Uma teoria científica consistente deve reproduzir resultados semelhantes quando testada por outros cientistas. Se um experimento conduzido independentemente é incapaz de reproduzir os resultados preditos, a teoria então deve ser descartada. Em outras palavras, assim como uma mentira que tem pernas curtas não vai muito longe, uma teoria científica inconsistente com os fatos da realidade, logo, cai por terra. Como é de se esperar, o mesmo não acontece com religiões, já que, quando essas dizem possuir autoridade divina, perfeição, monopólio sobre a verdade do universo, fica um tanto difícil admitir erros, contradições, falácias lógicas ou até mesmo atos de genocídio e brutalidade tão comuns nos livros sagrados das 3 mais famosas religiões monoteístas. Jesus, why are there floods? 'Cause I love you, buddy! What happens to non-believers? Torture forever! O que há de comum entre os diversos livros sagrados existentes é o seguinte: cada um alega ser o único livro sagrado verdadeiro, representando a única religião verdadeira, que por sua vez é o único caminho verdadeiro para o único Deus verdadeiro, o qual possui monopólio total e absoluto sobre a verdade eterna do universo. E mesmo um só livro sagrado é o bastante para dar origem a diversas interpretações e denominações religiosas diferentes. O exemplo clássico é o cristianismo com as suas milhares de denominações conflitantes. De fato, há muitas pessoas sinceras dizendo que Deus se revelou a elas. No entanto, quando duas pessoas de duas religiões diferentes alegam terem tido uma experiência religiosa onde o suposto único Deus verdadeiro, Criador do universo, se revelou,
A descrição desse único Deus verdadeiro muda drasticamente dependendo da crença religiosa da pessoa fazendo tal alegação. Por exemplo, um cristão no Brasil ou nos Estados Unidos diria que sentiu a presença do Espírito Santo ou de Jesus. Um muçulmano no Paquistão diria que teve uma visão do profeta Maomé e do Deus Alá. Um hindu na Índia diria que sentiu a presença de algum deus hindu. E se voltássemos no tempo, ouviríamos relatos de pessoas alegando terem tido visões de deuses que hoje todos sabemos que jamais existiram, como Zeus, Apolo, Thor, etc. Eis o legado da fé, o meio através do qual se chega à certeza absoluta sobre algo que jamais foi verdade. Well, the Bible is God's on a book word. that's a How do couple you hundred know years that? old. How do you know that the Bible's God's Word? I know it because I know it because See, I know it. You don't care whether or not it's true. Yeah. You want to believe because you want to believe what you want to believe. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time.